Então agora o nosso próximo objetivo é falar sobre os principais componentes que temos aí na API do TotalCross. A gente vai falar sobre os que você vai utilizar mais na construção dos sistemas, mas a API traz uma gama muito grande de componentes, né? Além dos principais que a gente usa para fazer os aplicativos comerciais, digamos assim, a gente tem ainda uma série de componentes que facilitam muito a nossa vida, como por exemplo, temos aí um componente para receber aí com assinaturas e desenhos, tem componentes de HTML, tem uma série de componentes aí que você pode utilizar. Além desses, ainda temos componentes, uma forma de customizar os componentes e construir componentes de uma forma bem fácil. Então vamos ao nosso primeiro componente, que é o TotalCross UI Button. Componente muito fácil de usar, aquele botão que a gente já é clássico em qualquer tecnologia, né? Então a gente vai poder utilizar ele de várias formas, né? Podemos criar ele com texto, com imagem, com texto e imagem, né? Pode ser que tenhamos um texto aí quebrado em várias linhas. Esse componente aí sofreu muitas alterações aí na conversão do SuperWall pro TotalCross e recebeu uma série de melhorias aí, né? Então vale a pena a gente gastar um tempinho estudando um pouco mais sobre ele. O componente Button tem três construtores. O primeiro recebe uma imagem, um objeto do tipo TotalCross UI Image, está no pacote Image, e um que recebe um texto e outro que recebe um texto, uma imagem, a posição do texto, e esse gap serve para definir a distância, né, o espaço entre o texto e a imagem que estão inseridos no botão. Então vamos criar um projeto também ali no nosso Eclipse para a gente utilizar os componentes de interface com o usuário. Vamos dar o nome então de componentes TotalCross. Vamos adicionar aqui a nossa user library que ensinamos a criar no primeiro vídeo. Ok. Então tudo bem, vamos fechar esses outros dois projetos aqui para não atrapalhar a gente. Vamos criar um main window, a gente possa colocar aí os componentes que a gente vai testar. Inicialização da interface com o usuário sempre no método initialize user interface. Ok, vamos criar então aqui um button e vamos criar, ao invés de criar com image, vamos procurar aqui com um texto. Vamos criar como salvar. Vamos adicionar o save button lá na direita. Vamos colocar ele um pouquinho mais para a esquerda. No topo, não tão no topo, um pouquinho mais abaixo. Ok, vamos criar agora uma execução para esse nosso aplicativo. TotalCross Launcher. Aqui tem um bugzinho no Eclipse. CR WinCe componentes TotalCross. Tudo bem, vamos executar. Ok, vamos executar. Tudo bem, aqui nosso botãozinho salvar com o texto, né? Texto salvar. Tudo bem, o que o TotalCross fez? Adicionou ele na interface com o usuário à direita, no topo, um pouquinho. A gente fez um ajuste fino aí da posição. E a gente pode ainda fazer diferente, pode mudar esse tamanho do botão e deixar ele um pouquinho maior, né? Além do que o TotalCross já calcula. A gente vai usar aqui um outro ADD que vai usar posição XY. A gente vai botar que o tamanho dele é o tamanho preferencial, que é calculado pela string ou pela imagem, ou pela string e imagem, e a gente vai deixar ele um pouquinho maior. Então vai fazer um ajuste fino aí para ficar mais interessante para o usuário. Veja que o botão já ficou mais fácil de clicar aqui, mais interessante. Ok, então é muito fácil usar um botão. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma imagem aqui que eu tenho nos ícones e vamos jogar aqui no nosso projeto. Vamos só
melhorar o nome dela. Tudo bem. Então vamos criar um botão aqui, um outro botão com, agora vai ser Save Button 2. Ao invés de a gente criar ele com um texto, vamos criar com uma nova imagem que vai ter aqui o nome da nossa imagem, endereço da nossa imagem. Como está no mesmo pacote, mesmo diretório, tudo bem, vamos dar um try catch aqui para isso aqui. Não é uma boa prática criar ele aqui, né? Interessante a gente ter algum método, uma fábrica de botões, até para organizar mais o nosso projeto, mas vamos deixar assim só para exemplificar como é que utiliza um. Então a gente vai botar esse botão antes do botão que a gente já adicionou, na mesma posição, e o tamanho a gente vai deixar com o tamanho preferencial, que é calculado pela imagem, mais 5 aqui. Vamos ver o que vai executar aqui. Vamos simplesmente executar novamente o nosso exemplo. Ok, executando ele então, temos aqui o nosso primeiro botão e o botão de salvar antes, né? Então se ele está à direita, antes é um pouquinho à esquerda, certo? Tudo bem, então temos dois botões aí na interface com o usuário. Agora vamos criar nosso terceiro botão, que é o botão com texto e imagem. Então vamos para o nosso terceiro exemplo, que seria um botão e Save Button 3 igual a null. E vamos fazer o seguinte, é igual a vamos instanciar nosso objeto, salvar, vamos passar uma imagem aqui para ele, vamos querer que o botão fique abaixo da imagem, certo? Vamos botar um gap de 2 aqui. Ok, vamos dar um try catch certinho e vamos adicionar esse controle na interface com o usuário. Save Button, vamos querer que ele fique antes também, na mesma posição, tamanho preferencial. Vamos aumentar aqui o preferencial para mais 5 também, como fizemos no outro exemplo. Então vamos executar. Executando então, daí o primeiro botão, o segundo botão e o último com a imagem e o texto, né? O texto ficou abaixo. Poderíamos botar o texto acima da imagem, né? Vamos executar aí esse nosso exemplo. Executando novamente, não, ficou no topo, né? Então, se quiser criar um botão só com texto, sem problema, só com a imagem, só com a imagem e com o texto também não tem problema. O Total Cross agora, que não existia lá no SuperWOW, já consegue fazer isso. Fica bem interessante. Então o aplicativo vai ficar bem mais confortável para o usuário utilizar se tiver, por exemplo, um texto e uma imagem no botão, né? Tudo bem, então terminamos mais um objetivo. Quero mostrar aí o básico aí do Total Cross Button. Vamos para o Edit, que foi um componente também que teve muitas melhorias nessa nova ferramenta aí no Total Cross, na conversão.